indivíduo. Essa foi uma frase que Karl Marx usou uma primeira vez com nojo, mas no final do século XX a ideia de que as escolhas individuais são de primordial importância na formulação de políticas econômicas tornou-se dominante. E essa filosofia ela foi até semente do thatcherismo e reaganismo. Para quem não sabe, Margaret Thatcher foi a primeira-ministra da Inglaterra e Ronald Reagan ele foi presidente americano. E tudo isso se originou numa pequena nação europeia, a Áustria. Oi, eu sou a Gabi e nesse vídeo a gente vai falar sobre a Escola Austríaca de Economia, a qual nasceu no final do século XIX e acabou ganhando força no século XX. Então eu já vou pedir o seu like aqui no vídeo, comentar, compartilhar, porque isso ajuda ao divulgar esse trabalho e o conteúdo para quem se interessar por ele. Então vamos lá, né? Embora a economia ela seja assim o estudo de que por que as pessoas tomam decisões, a economia clássica ela tendia por uma questão de facilidade enfatizar que as pessoas geralmente elas agem em unissono, ou seja, da mesma forma ou em um grupo amplo, assim como um coletivo mesmo. Vamos dar um exemplo aqui, que a gente tem um novo tipo de bolacha foi lançado e ela ficou mega popular. Isso seria porque os consumidores estão sendo atraídos por ela. Já na escola austríaca, ela vai focar nas razões específicas de que cada indivíduo teve para consumir aquela bolacha nova. E não simplesmente num movimento coletivo, mas num movimento individual de decisão de cada um. E aqui vale até citar uma frase da Margaret Thatcher, que não existe sociedade. Existem homens e mulheres individuais e existem famílias. A teoria econômica dominante, ela era e até é ainda hoje, né, um assunto muito de cima para baixo, um top-down. Então a gente examina muito o desempenho econômico de uma nação como um todo, ou um conjunto desses países, ou um subconjunto, usando essas medidas agregadas, assim, por exemplo, PIB, riqueza agregada, são todas informações utilizando um somatório completo das partes. Até mesmo a própria inflação, o produto interno bruto, que é o PIB, riqueza gerada e desemprego. A escola austríaca, ela enfatiza que a tomada de decisão individual deve estar na vanguarda. Afinal, apenas os indivíduos eles podem agir. Países, empresas, instituições, elas não têm mente própria, elas apenas são uma entidade desse coletivo, o que compreende esse conjunto de pessoas. Então, o que é uma empresa? Simplesmente são diversos indivíduos, 100 mil, 10 mil indivíduos fazendo daquela empresa. O mesmo é um país. Não existe o ente país, existem milhares de pessoas tomando decisões naquele país. Os fenômenos econômicos, então, por exemplo, a riqueza de um país ou os níveis de desigualdade são um produto de escolhas feitas por milhares desses indivíduos e não uma consequência de políticas públicas de algum governador ou por ações de alguma empresa. A consequência é que pode não haver nenhuma maneira de, por exemplo, reduzir a desigualdade a um certo nível, pois não é o produto do design humano, mas uma manifestação da ação humana. E vale ressaltar que Ação Humana é um dos livros mais importantes da Escola Austríaca de Economia, escrito por Ludwig von Mises, que, por sinal, tá aqui. Uma coisa que é fundamental para a teoria da escola austríaca é essa primazia do indivíduo, que é a ideia de que a economia ela é muito mais arte do que uma ciência, tá? Essa ideia ela pode surpreender todo mundo que tá um pouquinho familiarizado aí com a economia acadêmica convencional nas universidades, com esses modelos de gráficos, equações. Então, usando modelos econômicos, a teoria convencional ela acaba argumentando e é possível colocar uma chance percentual em quase tudo, desde uma mudança das taxas de juros ou um período de recessão até algo aparentemente fora do campo econômico, como taxas de gravidez na adolescência ou até probabilidade de guerra. Vale ressaltar para quem já viu alguns vídeos meus sobre o Freak Economics, que são outros livros que estão ali, eles fazem bastante isso com uma visão muito microeconômica. Não é questão de dizer o que está certo ou o que está errado, apenas aqui apresentando alguns conceitos para vocês. E eu já vou pedir para vocês deixarem nos comentários quais são os livros de economia que vocês mais se interessam, mais gostam. E se você não entende nada de economia, coloca aqui o que você quer entender mais.
Então, apesar de todos esses tipos de previsões e apesar dessa confiança dos seus praticantes, de quem faz esses modelos, essas previsões científicas muitas vezes erram. E até já teve um ministro inglês que citou que a única coisa em economia que a gente pode ter certeza é que a gente vai errar. Embora o pai da escola austríaca, o Karl Menger, cujo livro Princípios de Economia foi publicado em 1871, sim, foi o Menger, não foi o Mises, que é o pai da economia austríaca, tá? Mas só um disclaimer. Então, embora ele tenha sustentado que a economia ainda é uma ciência social, com o objetivo, sim, de classificar as ações das pessoas como em uma estrutura lógica, um conjunto de padrões a ser seguido, o seu principal objetivo era enfatizar a natureza caótica da economia. Com isso em mente, os economistas austríacos, eles evitam bastante, sempre que possível, inserir números e equações em seus estudos. Isso é um fato que levou muito dos trabalhos deles a serem rejeitados por periódicos profissionais, revistas acadêmicas, pelo fato de eles não conterem, né, esses números e equações insuficientes. Vamos fazer uma analogia aqui para você conseguir entender um pouquinho. Imagina que você é um marciano e pá, chegou na Terra, caiu aí numa avenida super movimentada de São Paulo, por exemplo, a Faria Lima. Todo dia de manhã você vai perceber várias pessoas chegando a um ambiente normal, onde elas estão se aglomerando em diversas caixinhas coloridas, algumas pretas, outras amarelas, outras azuis, brancas, vermelhas, ficando o dia todo ali dentro de escritórios, trabalhando, mexendo em computadores, você sem saber entender muito bem o que é isso, para no final do dia elas voltarem para essas caixinhas, ficarem aí em fileiras por horas e horas com essas caixinhas até irem para suas casas. Você, depois de ver isso repetidas vezes, você consegue ter algumas teorias sobre a relação do que isso está acontecendo. Só que você está esquecendo de entender o psicológico, o motivador, o incentivo, as razões de cada um daqueles indivíduos tá entrando nessas caixinhas, que se você não entendeu são os carros, tá entrando nessas caixinhas, indo para aquele ambiente conglomerado, ficar horas e horas presas em trânsito. Você não vincula esse tipo de análise. Então todas essas hipóteses que você construiu, elas podem ser bastante confiáveis cientificamente, mas a gente acaba tendo uma visão bastante cega da humanidade, porque ela precisa ter uma crítica do que move elas, porque ela toma aquela decisão como um indivíduo independente, um indivíduo único. O risco é que os economistas, eles depositam tanta fé nesses modelos matemáticos que eles não percebem esses motivos ocultos que estão por trás das decisões das pessoas. A gente pode falar aqui sobre a armadilha da generalização, que foi um conceito que o sucessor do Menger, Friedrich Hayek, que foi vencedor do Nobel, que embora as pessoas possam ser tratadas da mesma maneira, a forma que elas vão reagir é diferente, e a gente pode extrapolar isso para nossa vida. Quantas vezes você esteve na mesma situação que outras pessoas e vocês reagiram de formas diferentes? Então a única maneira de a gente poder garantir que essas pessoas vão ser iguais seria tratar elas de forma diferente. Então a igualdade perante a lei e a igualdade material são, portanto, coisas não só diferentes, elas estão em conflitos entre si. Então a gente pode tentar alcançar uma ou outra, mas não as duas ao mesmo tempo. E eu vou até citar aqui uma frase do Hayek: uma sociedade que não reconhece que cada indivíduo tem seus próprios valores, aos quais tem o direito de seguir, não pode respeitar a dignidade do indivíduo e não pode realmente conhecer a liberdade. Vamos tomar, por exemplo, então, um lojista. A economia ortodoxa, clássica, ela toma como uma dessas primeiras suposições o fato de que ele pretende, ao longo do dia, maximizar os seus lucros. Afinal, esse elemento é o interesse próprio dele, e essa é uma das regras mais importantes estabelecidas pelo próprio Adam Smith. Se você não viu o meu vídeo do Adam Smith sobre a mão invisível, vai estar aqui em cima para você assistir. Mas, no entanto, um economista austríaco, ele indicaria que a quantia que ele vende pode ser facilmente determinada por se ele decide abrir mais tarde ou se ele se recusa a vender para algum indivíduo em particular, porque ele tem rancor contra ele ou por qualquer outro motivo pessoal que pode ter levado a essa decisão. Então, fatores pessoais como esses, eles determinam o comportamento do lojista.
e em massa determinam o comportamento de todos os lojistas daquele país. Já a oferta e a demanda, aos olhos de um economista austríaco, são apenas uma descrição bem abstrata do que faz com que os preços subam ou caiam, e não elas próprias causem isso. Os economistas convencionais, eles afirmam que toda a ciência social ela precisa dessas abstrações e generalizações, mas a principal conquista da escola austríaca é forçar a ciência a realmente considerar que os valores, planos, expectativas e compreensão da realidade de alguém são subjetivos. Então a gente não consegue generalizar. Agora a gente pensa, o indivíduo está justificado? Mas por que isso é tão importante? Uma escola de pensamento que adverte contra fazer suposições amplas sobre o comportamento humano pode parecer menos útil do que a economia ortodoxa, com todos esses problemas e generalizações, que tenta prever o resultado e fornecer soluções para os formuladores de política econômica mesmo, fazendo exatamente essas suposições de generalizações. Porém, o ceticismo da escola austríaca ele foi justificado porque Hayek e seu colega austríaco Ludwig von Mises estavam entre os primeiros a prever o fim do comunismo, argumentando que um Estado planejando de forma centralizada falharia, já que os planejadores do governo, eles nunca vão ter essa capacidade suficiente de todas as informações do que leva cada cidadão a fazer suas escolhas individuais. Você já pode ter percebido, né, mas os economistas austríacos, eles enfatizam essa importância de liberar o indivíduo para fazer suas próprias escolhas. Esse ideal do laissez-faire, ele acabou inspirando, sim, algumas das maiores reformas da economia do século XX, pois foi, pelo menos em parte, que a ideia da escola austríaca inspirou Ronald Reagan e Margaret Thatcher e impulsionou suas reformas de livre mercado, trazidas muito pela economia do lado da oferta. Eles reconhecem que o foco não deveria estar na economia de cima para baixo, como a gente citou, mas nos desejos e vontades individuais de cada um de nós. Essa foi minha breve apresentação sobre a escola austríaca de economia. Se tiver algum outro conceito que você tenha interesse, comenta aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.